Olá, sou Fernanda Pereira, professora de Educação Física e aluna do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF. O mapa conceitual que será apresentado faz parte da disciplina Problemáticas da Educação Física e foi solicitado como avaliação nacional do programa. As problemáticas da educação física que serão apresentadas estão diretamente e intrinsecamente relacionadas ao cotidiano escolar, trazendo aí reflexões e apontamentos que podem fortalecer a nossa atuação dentro da escola. A educação física, ela se encontra aí entre um não mais e o ainda não. Em meio a práticas docentes nas quais não se acreditam mais e outras que ainda têm dificuldades em formular com clareza e desenvolver-se satisfatoriamente. Nesse contexto de não lugar da educação física, Gonzalez nos apresenta aí os tipos de atuações docentes presentes na escola, sendo a primeira delas caracterizada por práticas tradicionais que são entendidas aí como as formas de trabalho que têm como centralidade o ensino do esporte na perspectiva do rendimento e do desenvolvimento da aptidão física. A segunda delas se refere ao abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, materializada aí na forma de uma aula rola-bola, sendo a principal característica desta forma de atuação a falta de intervenção do professor durante a aula, expressando situações como deixar os alunos livres para realizarem as atividades que quiserem, sem nenhuma obrigação. E o terceiro tipo de atuação é o que o autor vem chamar de inovação. Atuações docentes aí caracterizadas pelo empenho de ensinar conteúdos específicos da disciplina, em contraposição à ideia de abandono. Na busca de melhores interpretações das atuações docentes, são apresentadas 4 dimensões de análises. A primeira delas se refere ao processo de transformação da área, no qual as mudanças impulsionadas, principalmente aí a partir da década de 1980, tiveram um grande impacto no discurso legitimador da educação física escolar, tanto no que se fala como no que se escreve da disciplina. A segunda dimensão se refere às condições objetivas de trabalho, no qual são relacionados os recursos oferecidos pelo sistema escolar para o professor desenvolver suas atividades, tanto relacionado à infraestrutura como ao material didático. Na terceira dimensão, Gonzalez relaciona a cultura escolar, mencionando aí 3 categorias que merecem mais atenção. A primeira relacionada à invisibilidade do conhecimento disciplinar, a segunda, o caráter funcional do trabalho docente nas aulas de educação física e a terceira, a hierarquia dos saberes escolares. E a quarta e última categoria de análise se relaciona às disposições sociais dos professores. As categorias apresentadas se mostram pertinentes, mas não únicas, uma vez que abrem aí caminhos para que possamos compreender, discutir os fatores que configuram a heterogeneidade das atuações dos professores de educação física, tanto aquelas pautadas em experiências bem-sucedidas, caracterizadas aí por práticas pedagógicas inovadoras, como por atuações caracterizadas pelo abandono docente. Ao analisarmos aí as diferentes configurações que dizem respeito aos entrelaçamentos das dimensões, como apontado por Gonzalez, não podemos assumir uma postura moralista e acusatória. Haja visto que se trata de um problema estruturante do nosso campo profissional, plausível de diferentes interpretações, cabendo a nós chamar a responsabilidade para não apenas discutir sobre o fenômeno, mas também intervir sobre ele, propondo aí aos nossos alunos experiências e conhecimentos significativos. A nossa segunda problemática se refere à relação entre teoria e prática. A educação física ao longo da história, ela priorizou os conteúdos numa dimensão quase que exclusivamente procedimental. O saber
fazer e não o saber sobre a cultura corporal. Além disso, em muitas das vezes, esse saber fazer se reduz aí aos conteúdos esportivos. Muitos professores ainda restringem as suas aulas aos esportes mais tradicionais, como por exemplo aí o basquete, o vôlei, o futebol e o handebol. Também os alunos são bastante resistentes a propostas que incluam uma discussão mais sistematizada sobre a dimensão conceitual e também atitudinal nas suas aulas, até porque há uma tradição muito acentuada na escola de que a educação física é muito divertida, porque se resume ao fazer, ao brincar, ao ensino dos movimentos, à vivência dessas práticas e não a compreender os seus sentidos e significados. O movimento renovador da educação física brasileira impulsionou mudanças em diversas dimensões de nossa área. Uma das iniciativas foi elevá-la à condição de disciplina escolar, tirando-a da categoria de atividade. Na forma de um componente curricular, ela passa a ser responsável por um conhecimento específico, inclusive aí o conceitual, subordinado a funções sociais da escola como instituição republicana. O saber sobre o movimentar-se humano passa a ser entendido como um saber a ser transmitido e discutido nas aulas. Cabendo então à educação física, a partir das práticas corporais, promover experiências significativas de movimento, pelas quais os estudantes tenham a oportunidade de compreender criticamente os aspectos conceituais que giram em torno dos conteúdos, contemplando também as dimensões procedimentais e atitudinais. A proposta defendida não é que as aulas se transformem num discurso sobre a cultura corporal, privilegiando a reflexão teórica, e sim uma ação pedagógica com ela. A autora do texto, Darido, ressalta a importância de cursos de formação continuada de qualidade, que possibilitem aos professores melhor entenderem esta articulação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Passamos agora a compreender alguns aspectos legais que regem o componente curricular de educação física. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi promulgada em 1961. A prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e médio, aos alunos com idade até 18 anos. Com a reforma educacional ocorrida em 1971, ocorreram algumas mudanças em relação ao papel da educação física. A principal mudança foi em relação à ampliação da obrigatoriedade da educação física em todos os níveis de ensino, sendo facultativa aos alunos que tivessem algumas das seguintes condições: que estudasse em período noturno e trabalhasse mais de 6 horas por dia, com idade superior a 30 anos, que prestasse serviço militar e que estivesse fisicamente incapacitado. Essas opções de facultabilidade reforçavam as intenções do governo da época de que a educação física fosse apenas um mero instrumento de preparação do trabalhador, expressando aí a lógica do mercado capitalista. A partir da promulgação da Lei nº 9.394, em 1996, o status da educação física mudou, passando a ser considerada como um componente curricular como qualquer outro, passando a ser obrigatória somente no ensino básico, que corresponde aí à educação infantil, ao ensino fundamental e médio, e facultativa nos cursos noturnos, deixando de ser componente obrigatório aí no ensino superior. O texto da lei ainda estava condicionado a uma visão biológica da área, na qual os alunos devem ser organizados em turmas que possuam características semelhantes quanto ao desenvolvimento de suas condições físicas e da faixa etária. A Lei número 10.793, promulgada em 2003, em vigor atualmente,
estabelece a facultatividade não mais a todas as pessoas que estudem em período noturno, mas sim aquelas que, independente do período de estudo, se enquadram nas seguintes condições: sejam trabalhadores, militares, pessoas com mais de 30 anos e mulheres com prole, seguidos também por alunos que possuem alguma doença infecto-contagiosa, amparados aí pelo Decreto-Lei número 1044. Desta forma, fica clara a importância do professor de educação física na escola de convencer as pessoas nessas condições a participarem das aulas. Através aí de estratégias de ensino interessantes, do esclarecimento dos benefícios da sua prática. Vale ressaltar que apenas pelos motivos apresentados anteriormente, os alunos podem ser dispensados das aulas. O mesmo não se aplica aos alunos que apresentem atestado médico referente a doenças que não sejam infecto-contagiosas, pois mesmo que não possam participar das atividades físicas, estes devem comparecer às aulas, tendo em vista que a educação física é um componente curricular como os demais e não se restringe apenas a esse tipo de atividade. Quanto aos portadores de doenças infecto-contagiosas, esses sim devem ficar afastados das aulas e de todos os componentes, e não só da educação física. A quarta problemática da educação física está relacionada aí ao afastamento dos estudantes das aulas e à indisciplina dos mesmos durante o desenvolvimento das atividades. Os autores Darido, Gonzalez e Giciene apontam que tem sido significativo o caso dos alunos que se afastam das aulas de educação física na escola e também das práticas corporais de uma forma geral, especialmente quando avançam nos ciclos escolares. As razões deste afastamento são diversas. Entre elas, podemos apontar a relação com os aspectos legais, principalmente no que se dá da facultatividade que é permitida em relação às dispensas, que muitas vezes são mal interpretadas, aulas oferecidas no contraturno, que dificultam a participação dos alunos, a repetição dos conteúdos ao longo da educação básica e a pouca diversificação dos mesmos, sendo o esporte o conteúdo quase que exclusivo das aulas, não sendo tematizadas outras práticas corporais. Isso pode gerar o afastamento de parte dos alunos que apresentam outras preferências. Outro aspecto que vem contribuindo para esse afastamento dos alunos nas aulas está relacionado ao insucesso que muitos dos alunos experimentam na disciplina. O aluno, ao sentir-se desconfortável com o seu próprio desempenho, faz com que ele passe a evitar situações em que essas dificuldades fiquem expostas e se convertam aí em motivo de constrangimento. A não participação acaba sendo aí uma forma de proteção. Um outro motivo está relacionado à exclusão de gênero, no qual podemos aí constatar que, por força do processo de transmissão cultural, os preconceitos são reforçados, colaborando para que as meninas não tenham as mesmas experiências que os meninos, criando-se assim uma cadeia de situações que levam à exclusão, a falta de motivação por parte das mesmas quanto à prática da educação física. Há também uma exclusão por nível de habilidade. A pergunta que fica é: como podemos amenizar essas situações de afastamento dos alunos? Se faz necessário uma adaptação e modificação das atividades, no sentido de contemplar a heterogeneidade do grupo, estendendo-se a todas as situações nas quais percebemos algum aluno afastado. Além de estarmos atentos às questões de gênero durante as aulas de educação física, isso é uma forma de ajudar nossos alunos a construírem relações com equidade, com respeito pelas diferenças.
Outro ponto importante é diversificar as vivências experimentadas nas aulas para além dos esportes tradicionais. Trata-se também de desenvolver um ensino inclusivo, no qual o aluno sinta-se acolhido, valorizado, no qual possamos apoiá-lo, estimulá-lo a novas práticas, alcançar novas experiências de sucesso. O aluno, ele necessita ouvir de nós: você pode, você consegue. Um outro problema que tem inquietado professores, não só da educação física, mas de diferentes áreas, se refere à indisciplina. Atitudes caracterizadas por desrespeito e até mesmo agressões. Os professores explicam a indisciplina como sendo aí um problema individual, da família, relacionando também a comunidade. Já os alunos acusam as aulas de serem desinteressantes. Há também a presença de frequentes casos de bullying. Há uma tendência a atribuir à família toda a responsabilidade pela indisciplina de seus filhos. E há uma expectativa do outro lado, por parte das famílias, de que a escola imponha limites e ensine valores importantes. Vejamos que não se trata de empurrar a responsabilidade para um e para o outro, mas sim a necessidade de um esforço cooperativo e conjunto. Ao refletirmos sobre os problemas de indisciplina nas escolas, Lattaille evidencia que há uma carência de referências sociais que inspirem valores fundamentais para uma convivência respeitosa, justa e solidária. Darído Gonzalez e Ginciene apresentam algumas propostas no sentido de contemplar a diversidade dos alunos, criar um clima colaborativo nas aulas, de tal forma que estes possam dar e receber ajuda de seus colegas, além de desenvolver valores e atitudes positivas nas aulas de educação física. Para tanto, os autores citam o modelo de Sport Education, o de aprendizagem cooperativa, o modelo de responsabilidade pessoal e social e o futebol calerreiro. Na quarta problemática, vamos discutir o ensino do esporte. O esporte na escola não vem de encontro com os reais objetivos da educação física, sendo este pautado no treinamento, com foco no rendimento, na padronização esportiva, na seleção dos mais habilidosos. Nesse formato, o professor deixa a sua função de lado para passar a ser um treinador, enquanto os alunos passam a condição de atletas. São privilegiados aqueles que apresentam maiores habilidades esportivas. Em consequência, um pequeno grupo de alunos irá vivenciar o sucesso e uma grande maioria irá se confrontar com o fracasso, algo que se remete a um equívoco pedagógico. Segundo Barroso, a concepção do esporte como um elemento da cultura corporal e a objetivação da inclusão do aluno nesse universo seguramente nos remete à necessidade de um tratamento didático e pedagógico, a partir de contextualizações, reflexões, questionamentos e discussões acerca do mesmo. O processo de ensino deve ser orientado pelo princípio da equidade, sem existir nenhum tipo de exclusão ou seleção de estudantes de acordo com suas dificuldades ou aptidões, permitindo que haja sempre a participação de todos nas atividades. Torna-se necessário também oferecer modalidades esportivas diversificadas para que os alunos possam conhecer, vivenciar durante todos os anos da educação básica. As aulas devem ser também tematizadas, favorecendo o aluno a aquisição dos saberes corporais, conceituais e atitudinais. A pedagogia do esporte orienta que não devemos dar prioridade à aquisição e ao aperfeiçoamento dos gestos técnicos, e sim uma atenção à compreensão da modalidade em si.
O esporte da escola deve explorar as potencialidades dos alunos, respeitando suas características individuais e suas limitações. Espera-se que as opções de tratamento didático ao ensinar o esporte sejam construídas durante todo o processo educativo. Um caminho possível para a apresentação do esporte escolar se dá na utilização do jogo, que por sua natureza pode apresentar características mais simplificadas, para posteriormente buscar vivências que possuam uma identidade escolar ou um significado para os alunos. Nossa quarta problemática, questões de gênero. Se pensarmos que os corpos são diferentes, é necessário pensar ainda que os gêneros e as sexualidades ou orientações sexuais também o são. Por gênero, entende-se a condição social através da qual nos identificamos como masculinos e femininos. Sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. Orientação sexual refere-se à forma pela qual cada pessoa lida aí com seus desejos particulares, estando intimamente relacionada às formas como essas pessoas se relacionam, expressam seus desejos com outros homens e mulheres. Um dos grandes desafios dos professores de educação física em sua prática se refere à adoção de uma postura adequada para o trabalho com turmas mistas. E muitas das vezes, os docentes optam por separar meninos e meninas durante as atividades. Por vezes, diferenciam as atividades aí de acordo com o sexo. Estes procedimentos refletem aí as dificuldades que os docentes encontram em desenvolver um trabalho pautado na coeducação. O conhecimento a respeito aí das diferentes configurações de identidade de gênero e também de orientações do desejo sexual permite aí a construção de espaços, tempos de aulas de educação física que sejam mais acolhedores a todos e a todas, contribuindo para que os alunos e alunas se sintam respeitados e tenham garantido a sua dignidade. As diferenças físicas, elas não devem se constituir em diferenças de acesso a uma participação efetiva em nossas aulas. Souza Júnior recorre aos estudos de Gollner, que indica algumas intervenções que evitam a desigualdade de gênero e que respeitem a diversidade. Para isso, se faz necessário que as atividades sejam orientadas a partir de dois eixos, um orientado para sensibilização e o outro voltado para a vivência de situações inclusivas, em que as experiências sejam ofertadas a meninos e meninas e passem a levar em consideração o critério da equidade de gênero.